paz, boa tarde, tudo bem com você? Glória a Deus, estamos aqui novamente juntos para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Papai do Céu, pois tudo é para a honra e glória do nome dele. Amém? Deixa eu fixar o comentário. E vamos que vamos para a honra e glória do Senhor. Hoje o nosso tema é a respeito da traição, que se encontra ali em Gênesis 37, que fala acerca da vida de José do Egito, né? E eu gostaria de trazer alguns pontos para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui novamente nesta tarde. Pois tudo é para a honra e glória do Teu nome, pois tudo é para louvor a Ti. A minha vida, tudo que faço, Deus, dentro do Teu alinhamento e da obediência que eu escolho cada dia, apesar de não ser perfeita, buscar em Ti, eu me rendo agora, Pai, plenamente, como um vaso a ser cheio de Ti, para transbordar, Senhor, na revelação da Tua palavra, com a autoridade que o Senhor me capacita em Teu nome, Jesus. Assim, Senhor, eu me rendo em plena dependência, humildade, para que o Teu nome venha a ser glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de estar explicando um pouquinho para você o que diz em Gênesis 37, porque aqui vai falar justamente acerca da traição que José sofreu em relação aos seus irmãos, né? Jacó aqui já era bem avançado de idade e ele teve, como que é o nome dele? José exatamente na velhice. E aquilo brotou nele um amor diferenciado. E ali, diante de todos os seus irmãos, ele ficou sendo o filho preferido de Jacó. Jacó deixava isso bem claro, né? Porque inclusive o próprio Jacó havia feito uma túnica, né, de lã coloridas para ele. E tudo começou quando Deus deu um sonho para José. O primeiro sonho dele foi quando os feixes, né, todos os feixes da casa dele se dobravam diante do feixe dele, que era maior, né? E aí ele contou aquilo à sua família e o pessoal, né, os seus irmãos e todo mundo ficou ali. Quer dizer que a gente vai se dobrar diante de você? E no segundo sonho que ele teve ali em relação ao sol e à lua, né, que de alguma forma também se dobravam diante de José, inclusive o próprio Jacó o repreendeu por conta disso, né? E aquilo criou algo dentro do coração dos seus irmãos. Foi a questão da inveja, a questão dos ciúmes, a questão de muitas coisas que, de alguma forma, não levaram eles a amarem José. Pelo contrário, eles passaram a odiá-lo, eles passaram a ter raiva de José, eles passaram a repelir José, né? E aqui, em determinado momento, nesse capítulo, o próprio Jacó pede para José ir ao encontro dos seus irmãos, né? Porque eles haviam ido ali em Siquém, né? Pastar as ovelhas e de alguma forma cuidar ali do rebanho do pai. E Jacó então falou: filho, vai até a cidade de Siquém, acha teu irmão, veja se está tudo bem e me traz notícias, né?
Só que José foi, né? Siquém eles já não estavam lá, foi para outra cidade e não achou, até que eles acharam, ele achou os irmãos em Dotã. E na hora que ele estava indo ao encontro de seus irmãos, então os seus irmãos comentaram entre si: a gente precisa matar esse sonhador, a gente precisa matar eles. Só que Rúben, de alguma forma, ele entrou em defesa do seu irmão. Ah, não precisa matar, vamos colocar ele aqui, né, nesse poço, né, nessa vala. E aí a intenção de Rúben era justamente botar José ali, todos eles irem, e de alguma forma ele ir lá e resgatar José. Só que diante disso passou ali, né, alguns vendedores de outro lugar, e então eles decidiram: olha, ao invés de matá-lo, vamos vender, pelo menos a gente ganha dinheiro com ele. E ali venderam ele por 20, né, 20, era prata na época, era 20, falo, tem uma palavra, mas pode ser moeda, vamos colocar ali, que de alguma forma por 20 pratas venderam ele, né? E então José foi levado do Egito, né, para o Egito. Então, na verdade, ali começou a trajetória de José, né, de uma cidade, porque ele foi vendido como escravo. Então, ali os irmãos dele o traíram. E aí, diante de uma traição como essa, como foi o posicionamento de José, né? Então, os irmãos ali haviam planejado matá-lo. Rúben tentou dar um meio termo ali: vamos jogar ele na cisterna e então depois eu volto a pegar. Mas, por outro lado, aconteceu de fato a traição. Ali eles conversaram entre si, falou: o que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai contar para o papai? Tiraram a túnica de José, melaram ali em algum sangue e disseram a Jacó: olha, teu filho provavelmente foi atacado, porque tá aqui a roupa dele, cheia de sangue. E então Jacó se posiciona diante dos filhos. Mesmo os filhos e filhas tentando consolarem a vida dele, ele permanece no posicionamento de falar: eu vou manter o luto em relação ao meu filho José até a minha morte, até me encontrar com ele, né? Só que Deus, ele conhece todas as coisas, e isso é o mais lindo de Deus. Por quê? Porque Deus não daria sonhos a José se não tivesse algum propósito. Deus deu sonhos a ele, ele partilhou o sonho com a sua família, e dentro, né, dele partilhar o sonho com a família foi onde gerou o início do cumprimento da promessa de Deus, né? Então, o que José fez? Ele ficou em depressão, ele tentou voltar para casa dele, né? José poderia ter tido qualquer atitude, só que ele foi seguindo o que era o rumo daquilo que ele passou ali a viver. Ele se tornou um escravo. Então, de escravo em escravo, de mão em mão, ele foi seguindo rumo àquilo que era a promessa de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem ter ali uma visão ampla de que seus irmãos fizeram aquilo para que ele tivesse um futuro glorioso. Só que é isso que eu gostaria de esmiuçar aqui com você, porque a traição dos irmãos de José levaram ele para o propósito. E como você reage diante da traição? Seja a traição familiar, seja a traição do seu esposo, seja a traição da sua mulher, seja a traição de amigos, né, do seu chefe, de ambiente de trabalho. Qual é o seu posicionamento? Porque José, ele ficou firmado aqui, e é isso que eu gostaria de trazer para você. Então, como José lidou com a traição? Ele não desistiu e ele fez o melhor por onde ele passou. Então, José, ele tinha os princípios cristãos, ele conhecia Deus,
Ele sabia quem ele era diante de Deus como filho amado do Pai, e ele sabia em todo o tempo que mesmo diante daquela situação tão terrível, que é o afastamento dele, né, do pai, porque ele já havia perdido a mãe, do seu irmão mais novo, de alguma forma, ele provavelmente viu ali que, na verdade, da mãe, né? Porque a mãe ainda não tinha tido irmão e ainda teria aí Benjamim. Mas, de alguma forma, tanto é que tem ali o sonho do sol e da lua, que o pai e a mãe se prostram, né? Diante dele. Aqui só uma correção. E aí, diante disso tudo, ele não desistiu. Então, como eu e você lidamos com a traição? Porque, gente, a traição, ela é terrível, ela dói demais. Tanto para quem faz, quanto para quem recebe, né? Se a pessoa tem Deus e aí o Espírito Santo a convence que aquilo é errado de fato e que ela não deveria ter feito aquilo, e há uma confissão e um arrependimento, a pessoa não volta a fazer aquilo, mas é algo que é muito doloroso, né? Eu já fui traída, assim, em relação a amizades, já fui traída quando eu não tinha Jesus em um outro relacionamento, mas eu sei a dor do que é isso, como eu também, né, de alguma forma não tinha Jesus e assim o fiz. Então, eu creio que quando a gente conhece Deus, tem os princípios de Deus e é forjado no caráter de Deus, a gente não trai. Porque traição não tem nada a ver com amor, traição tem a ver com caráter. E os irmãos de José aqui, eles tinham raiva, eles não tinham caráter forjado a ponto de não desejar a morte do irmão, né? Porque por mais que José fosse sonhador, o que mal tem o menino sonhar? O que mal haveria de vir sobre a vida deles a ponto deles desejarem matar o seu próprio irmão? Né? Então, de alguma forma, José tinha o caráter forjado em Deus. E ele não desistiu, ele falou, Deus está comigo aonde quer que eu vá. E ele deu o melhor dele por onde ele andou. Daí, o que? Tem a questão também do compromisso com o Senhor, porque ele fez com que José permanecesse fiel ao Senhor, porque foi aquilo que ele aprendeu. Então, primeiro, ele não desistiu, ele deu o melhor por onde ele foi. O compromisso dele com Deus não fez com que o caráter dele sumisse. Pelo contrário, ali evidenciou o caráter e os princípios da fé cristã de José para com Deus, né? Aí a gente vê inúmeras partes, ele passando dificuldade, ele passando tribulação. Teve ali um momento que ele sofreu a tentação com a mulher de Potifar, e ele fugiu da aparência do mal, ele tentou fugir, mas ainda assim, né, ele foi levado para a prisão, e mesmo dentro da prisão, José não desistiu, ele se destacou em disciplina, ele se destacou dentro de uma ordem, de uma organização, ele teve posicionamento a ponto do pessoal responsável pela prisão entregar para ele ali, olha, você é responsável agora de cuidar da prisão. Justamente pelo comprometimento de José, porque José se destacava. E por que José se destacava? Mesmo antes, quando vivia entre seus irmãos, porque Deus havia estabelecido através da vida dele algo grandioso a ser feito. E José, de alguma forma, mesmo não vendo o futuro ou compreendendo, porque Deus deu um sonho para ele permaneceu fiel ao Senhor. Então, mesmo diante da dor, ele estava aos pés da cruz, né? Que mais? Na prisão ele se organizou e ficou responsável. Que mais que ele fez? Teve a questão dos preços. Ele fez o bem aonde ele estava. O padeiro e o copeiro tiveram sonhos e ali José interpretou os sonhos. Ele poderia falar, eu tô aqui injustamente, eu tô aqui, não vou fazer nada, vou ficar aqui no meu canto. Ele poderia ter desistido da vida, ele poderia ter tentado contra a vida dele, ele poderia ter feito qualquer coisa. Só que ele decidiu fazer o bem. E ali ele interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E da forma como Deus deu a revelação dos sonhos, assim aconteceu. E aí um morreu e o outro foi lá para o rei.
Ele falou, ó, não esquece de mim quando você estiver lá. Só que o cara esqueceu dele. Passou um tempo ainda até o faraó ter um sonho. Porque a palavra do homem, ele pode dar, mas ele não cumpre. Só que foi o que aconteceu. O rapaz falou, olha, eu tô indo lá para o rei e pode deixar, vou lembrar de falar a teu respeito. Só que Deus precisou trazer um sonho para Faraó a ponto de ninguém conseguir ali ter interpretação para que então o copeiro pudesse se lembrar de José. Olha, tem um cara lá na prisão. Ele interpretou o meu sonho, interpretou do meu amigo, e justamente como ele falou, aconteceu. Então um morreu e eu tô aqui te servindo. E aí então Faraó manda buscar, né? Manda buscar José na prisão. E aí José é limpo, lavado, coloca uma veste de honra para estar ali na presença do rei, interpreta o sonho para o rei, e ali naquele momento o rei faz uma aliança com José. Ele dá o anel para José, dizendo assim, abaixo de mim só você. Então, eu sou a autoridade máxima no Egito, mas você vai ser o meu braço direito, você vai ser aquele o qual todo mundo irá responder. E ali a gente sabe que, né, esse sonho foi das 7 vacas magras e gordas, e ali José traz a solução para o faraó, e ali eles começam a armazenar, então, né, mantimento para os 7 anos que viriam aí, né? E aí, diante disso tudo, tanto da vaca magra quanto gorda, José teve uma estratégia de Deus ali para poupar o Egito. E diante disso, em outros lugares, todo mundo sabe que não tinha alimento e todo mundo partia para o Egito para comprar alimento. E então a família de Jacó. Por quê? Porque também passou a faltar alimento naquele lugar. E eles viajaram e foram até José. E a gente já sabe da história, né? Que José ficou com Benjamim, depois acusou os irmãos ali de roubarem e queriam que trouxesse o pai. E aí, de alguma forma, a família toda de José veio para o Egito. E ali os irmãos pediram perdão, José liberou perdão, né? Porque mesmo se tornando governador, ele não perdeu a essência dele, ele não perdeu os princípios dele. Ele simplesmente ficou firmado no Senhor. Ele perdoou os irmãos, ele mandou buscar o seu pai, ele mandou buscar todo o povo que era da família de Jacó. E ele honrou a família dele. Ele honrou a família, porque ele poderia ter dado troco, mas ele não deu troco. Ele falou assim, eu vou permanecer naquilo que é as promessas e os sonhos de Deus para mim. Deus disse que todos eles iriam se prostrar diante de mim. Isso era um sonho de Deus. José escolheu viver os sonhos de Deus. Ele renunciou aos sonhos dele mesmo e escolheu viver os sonhos de Deus. E aí, por mais que haja dificuldade na nossa vida, por mais que haja tribulação, por mais que haja luta, por mais que haja traição, não importa de quem seja, olhe para essa situação e leve até Jesus. Olhe para você e diga, como eu vou agir diante disso tudo? Eu liberei perdão. Eu recebi perdão. Então significa que de alguma forma eu e você temos que ter um posicionamento baseado nos princípios de Deus, conforme as promessas, conforme aquilo que ele decretou ao meu respeito e ao teu respeito. Dói? Claro que dói. Você acha que foi fácil para José ser vendido como escravo, estar longe da sua família, do seu pai que tanto o amava, da sua mãe, do seu irmão? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Então significa que eu e você devemos ter um posicionamento assim como José diante de uma traição.
diante de uma traição que nos fere, que corta a nossa alma. A gente vai, entrega diante do Senhor, libera perdão, toma o posicionamento que é necessário, porque José se posicionou aqui. E aí, de alguma forma, cada posicionamento dele dentro dos princípios de Deus, dentro da palavra de Deus, o Senhor foi dando vitória a José e o tornou governador do Egito. O que eu e você devemos governar em nossa vida, mesmo diante de uma traição? O que Deus quer trazer em evidência, o nosso melhor, os sonhos e os propósitos dele, mesmo diante de uma situação adversa. Jesus foi traído. Não foi assim? Judas traiu Jesus. E em nenhum momento Jesus, mesmo sabendo que ele o trairia, agiu de forma diferente com ele. Então, a gente vê na Bíblia, Sansão foi traído por Dalila. Por quê? Por dinheiro. Então, quer dizer, quantas pessoas foram traídas na Bíblia e qual foi o posicionamento delas para nos trazer uma referência diante daquilo que devemos fazer? Viver baseado nos princípios de Deus, não desistir de fazer o bem, liberar perdão, saber que Deus está no controle de todas as coisas, procurar dar o nosso melhor diante de tudo, honrar a nossa família, honrar quem quer que seja, porque Deus está no controle. Então, que eu e você tenhamos essa sabedoria diante de uma situação adversa como a traição, seja de quem quer que seja. Né? Se houve traição no casamento, o que a palavra de Deus diz? Se houver a possibilidade de perdoar e permanecer juntos, poderão viver, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se não houver, é liberado pela dureza do coração do homem o divórcio. Porém, Deus sempre vai nos orientar a perdoar. Deus sempre vai nos orientar aquilo que é o primeiro, porque não existia divórcio, né? Deus não fez o homem para se separar. Deus fez o homem para que a morte o separe. Então, houve uma traição numa amizade, libere perdão. Não quer dizer que você vai precisar conviver o tempo todo com aquela pessoa, mas libera perdão. Continua firmado nos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Houve traição dentro da família? Libera perdão. José perdoou seus irmãos. José perdoou. E eles comeram o melhor da terra com José, porque José proporcionou isso, como estava no sonho. Deus havia dado um sonho do futuro para José, só que ele não sabia como que ia acontecer aquilo. Há um preço a ser pago. Mas mesmo diante do processo e do preço a ser pago, se você estiver firmado, alinhado, em obediência, vivendo os princípios de Deus, não há como você não ter vitória. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, porque a história de José nos ensina, Senhor, que ele permaneceu um homem honrado, um homem firmado em Ti, um homem que carregou os Teus princípios em toda e qualquer situação adversa. Pai, José perdoou, José fez o bem, mesmo estando preso injustamente. Pai, em nome de Jesus, que essa história de José possa ser um exemplo para as nossas vidas, diante daquilo que vivemos, ou daquilo que já passamos, ou daquilo que a gente nem sabe que irá viver ainda, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos cubra com teu sangue e que nós a cada dia possamos ter a humildade, Pai, de nos alinharmos a Ti em todo o tempo, buscando a Tua face, buscando viver os Teus princípios, caminhar segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, renunciando os nossos sonhos, renunciando o nosso eu, como a Tua palavra diz. Negue-se a si mesmo, tome a Tua cruz e siga-me. Pai, nos ensina cada dia mais estarmos sendo fiéis a Ti, que o nosso primeiro amor seja a Ti, em tudo que façamos, Pai, em todas as nossas escolhas, que o Senhor venha nos conduzir para aquilo que é o Teu propósito, as Tuas promessas, os Teus sonhos, para louvor do Teu nome.
Assim eu te louvo, assim eu te bendigo, assim eu te glorifico e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você reflita em cada posicionamento que José teve diante dessa traição. E você se espelhe nele, sabendo que toda honra e toda glória é para o louvor do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã estarei às 10 novamente fazendo oração da manhã. E às 15 horas trago novamente um tema novo diante daquilo que o Espírito Santo me conduzir. Amém? Deus te abençoe. Sendo a vontade dele, estaremos aqui amanhã.